Existem vários povos no mundo inteiro, principalmente hoje, né, depois que já se difundiu essa técnica por todo mundo, que usam o amigurumi principalmente como forma, manifestação cultural. A minha mãe tem uma bonequinha muito bonitinha, um tempo atrás eu fotografei, eu não tenho ela aqui, porque ela está com a minha mãe, né? Está na casa da minha mãe. Mas há um tempo atrás eu cheguei a fotografar ela e postar nos meus stories, que é uma bonequinha chilena. Ela é como se fosse uma bonequinha com característica daqueles povos lá, aqueles povos que colonizaram não, que viviam ali antes da colonização. Aqueles povos indígenas, entre aspas, eu não sei se é esse o nome, tá? Me corrijam se eu estiver errado, acredito que não seja, mas só para vocês entenderem aqui didaticamente o que eu estou querendo dizer, mas aqueles primeiros habitantes lá da região do Chile, ali da região dos Andes. E meu irmão, quando foi no Chile, quando foi visitar o Chile, trouxe para ela essa bonequinha. E é uma bonequinha em amigurumi, uma bonequinha tecida ali em tricô, muito bonitinha, que é uma representação desses povos antigos ali, que viviam ali antes da colonização na região dos Andes. Então, vários povos no mundo inteiro têm a sua forma de fazer, têm a sua forma de representar a sua cultura através dos amigurumis, tá? E aí, como o Japão abraçou essa ideia, gente, tem uma galera aqui no Instagram falando que tá travando para eles e tal, então não sei como é que tá aí para vocês. Se de tudo tiver muito ruim, a Artes em Crochê botou os Incas, eu pensei nos Incas também, mas eu fiquei na dúvida se eles eram daquela região ali, se não era, sabe? Faltei nessa aula lá e fiquei numa dúvida tremenda aqui agora. A Artes em Crochê, para não errar, botando direto ali o nome da galera, eu preferi botar de um jeito mais genérico. Galera tá falando que tá travando aqui, que tá falhando um pouco no Instagram. Se tiver muito ruim para vocês no Instagram, pula lá pro YouTube que a gente tá por lá, tá? Daqui a pouco eu leio os comentários do YouTube ali também. E aí, como o Japão, galera do Japão, os japonesinhos, eles pegaram para eles o amigurumi, não, peraí, traz para cá, que essa técnica vai ser nossa. E aí, por que eles têm propriedade para fazer isso? Porque talvez eles tenham sido o único povo, a única galera ali, que resolveu pegar essa técnica que vinha de milênios, botar uma regra nela, botar realmente uma técnica, desenvolver uma técnica ali, para chamar de sua, aprimorar, melhorar, até chegar no que é hoje, o que a gente poderia chamar de amigurumi moderno, tá? Então, os japoneses fizeram isso, eles abraçaram aquilo ali, fizeram isso e trouxeram para eles. Da mesma forma, gente, que a gente tem lá aquelas russas que fazem aquele tapete russo, que é um tapete todo tridimensional, com aqueles desenhos maravilhosos lá, tridimensionais, e que ficou meio que caracterizado como sendo propriedade delas aquela técnica ali. Então, quer dizer que foram elas que inventaram o tapete de crochê? Não, não foram elas que inventaram o tapete de crochê. Mas elas pegaram o tapete de crochê, que era uma técnica que também é milenar, e trouxeram para esse tapete uma característica particular delas, imprimiram ali uma característica particular delas, um estilo de fazer esse tapete de crochê, que acabou que a gente reconhece hoje esse estilo como sendo de propriedade das russas, como sendo criação delas, tá? Beleza? Então, entenderam por que a gente fala que o amigurumi é japonês? Por causa disso, porque eles foram lá dar a pitadinha deles, botaram toda uma técnica ali em cima e aprimoraram isso que a gente conhece hoje por amigurumi. E aí, o que acontece? Primeiro, a gente tem que dar uma andadinha lá na história para a gente começar a entender o porquê dessas bonecas não terem boca. Você fala, tá, mas você está falando tudo isso por causa de quê? Porque eu preciso explicar para vocês de onde que vem essa ausência da boca, gente. Então, por favor, tenha um pouco de paciência, que a gente vai estudar um pouquinho de história aqui, até a gente chegar no tema e a gente já está chegando. E aí, o que acontece? Houve no mundo a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela terminou em 1945, e quem não faltou nas aulas de história sabe muito bem como que ficou o Japão depois da Segunda Guerra Mundial. O Japão, gente, ele ficou acabado, devastado economicamente e emocionalmente, principalmente. Ficou devastado, tá? Já jogaram 2 bombas lá no Japão, mataram um monte de gente, destruíram um monte de coisa, a moral deles foi lá embaixo, porque eles foram lá cutucar os Estados Unidos devolveu com essas 2 bombas, então virou aquela confusão. Então, a consequência da Segunda Guerra para o povo japonês foi desastrosa nesses 2 sentidos, tanto o econômico
quanto moral, emocional. E aí, o que aconteceu? A partir de 1955, ou seja, 10 anos após o pós-guerra ali, até os anos 80, então nesses 10 anos eles ficaram meio que planejando estratégias ali e pegando um ar e tentando respirar, achar um fôlego, é como se você estivesse afogado ali, tentando achar um ar ali para você achar uma saída para o seu problema. Então, nesses 10 anos, de 45 a 55, eles ficaram nesse esquema, e a partir de 1955 até final dos anos 80, mais ou menos, o que aconteceu? Eles começaram a unir forças por todos os lados ali dentro do Japão, empresário, política, o povo, todo mundo ali começaram a unir forças e fazer algumas ações, algumas atividades que fossem para resolver esse problema.